Essa noite, amados, conforme falamos no domingo passado, nós vamos continuar analisando textos que têm a ver com este mês de Natal, apesar que, como destacamos também, Jesus, de maneira nenhuma, 100% de certeza, não nasceu em dezembro, provavelmente ele nasceu em outubro, porém, nós podemos tirar todo o mundanismo que tem sido colocado sobre esta data e revesti-la do significado bíblico, daquilo que realmente significa para nós, não é isso? Não é porque o mundo tem estragado o sentido do Natal que nós vamos abrir mão dele, da mesma forma que não é porque o mundo tem estragado o significado da Páscoa, da paixão, que nós vamos abrir mão dela, não é isso? Então, isso dito, amados, hoje você vai ter um desafio diferente. Nós não vamos ter os costumeiros pontos para que você possa confortavelmente acompanhar. Nós vamos fazer uma exposição do texto do apóstolo João, o apóstolo do amor, no primeiro capítulo do Evangelho de João, e vamos versículo após versículo, os 18 primeiros versículos, ver qual é a abordagem de João a respeito da natividade, ou seja, do nascimento de Jesus. Ele não vai falar propriamente sobre o nascimento, mas ele vai falar sobre a encarnação, sobre o fato de Deus se tornar homem, como eu e você. E nós vamos perceber, meus irmãos, em João capítulo 1, que diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que se ativeram a fazer uma narrativa de fatos e de eventos, né, da manjedoura, da questão do anúncio, da anunciação até, antes disso, melhor dizendo, a Isabel do nascimento de João Batista, Maria do nascimento de Jesus, do papel em que os pais tiveram nisso, o papel dos pastores, dos magos que vieram do Oriente, que não eram reis nem eram três. Ao invés de fazer tudo isso, João tem uma abordagem, meus irmãos, muito diferente. Ele tem uma abordagem teológica, ele tem uma abordagem no âmbito das ideias. E por que ele faz isso? Porque ele tem uma proposta, isso ele vai deixar bem claro lá no último capítulo do Evangelho de João, quando ele diz: estas coisas foram escritas para que creiam que Jesus é o Filho de Deus e, tendo fé em seu nome, tenham a vida eterna. Então o objetivo dele era como se fosse escrever um folheto evangelístico, escrever um livro evangelístico. Pastor, mas todo evangelho não é evangelístico? Entenda o que eu quero dizer. Todo evangelho está querendo, obviamente, pregar o evangelho, mas João tinha um objetivo claro, que era demonstrar a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. E no somatório dessas duas coisas, quando 100% homem e 100% Deus compunha a personagem principal do Evangelho, que é Jesus, e o que isso significa para mim e para você. E nós vimos, meus irmãos, semana passada, que depois de 400 anos de silêncio, Deus rompe o seu silêncio com a vinda de Jesus, com o anúncio através do anjo da vinda de Jesus. Nós vamos ver, meus irmãos, que ele faz isso hoje de uma maneira incomparável, através daquele que é a sua palavra viva. Vamos ler então, meus irmãos, João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, e eu quero convidar você com o seu boletim para anotar, ao mesmo tempo a sua Bíblia aberta para acompanhar. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai,
cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Meus irmãos, esse aqui é um texto que, só de lê-lo, meu coração já fica alegrinho, já dá pulos, porque é tanta coisa maravilhosa, tanta profundidade. O que eu fico impressionado, meus irmãos, é alguém achar que isso aqui foi escrito pela pena apenas do homem. Quero lembrar você que quem escreveu esse texto era um pescador. E eu não quero trazer na sua mentalidade que era um analfabeto, um homem ignorante. Não, obviamente ele era letrado porque ele escreveu. Mas de maneira nenhuma se tratava de um doutor. De maneira nenhuma nós temos diante de nós uma pessoa do calibre de Paulo, por exemplo, que era uma pessoa muito mais estudada, que conhecia o Antigo Testamento de cor, conhecia sobre filosofia grega, sobre os lugares do mundo. Tanto é verdade que o próprio apóstolo Pedro classifica os escritos de Paulo como difíceis de interpretação. Ora, Pedro, na semelhança de João, sendo pescador, compartilha de João a mesma simplicidade. Meus irmãos, o texto tem tamanha profundidade que só pode ter sido escrito pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Quando ele pega aquilo que João tinha a apresentar, mas potencializa isso, traz talvez à mente de João pensamentos que ele nunca teria por si só, para que ele pudesse botar no pergaminho, no papiro, algo que chegasse até nós, para que nós pudéssemos conhecer essas verdades. Uma das coisas, meus irmãos, que João nos surpreende é a forma como ele identifica a encarnação, a forma como ele identifica a Cristo e o seu nascimento, com o uso da palavra logos. Essa é a palavra que você tem no versículo 1, quando ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. João diz no princípio, meus irmãos, porque ele não está se referindo no princípio da criação, ou no princípio quando ele começou a narrar, nem mesmo quando a palavra, o logos, se encarnou, se tornou Jesus que nós conhecemos. Mas na verdade, na eternidade passada, desde que tudo existiu, ou seja, quando não havia tempo, relógio, minutos, segundos, horas, ele sempre existiu. E ele toma para si o uso da palavra logos, a qual ele não inventou. É uma palavra grega que era muito conhecida, a filosofia grega a usava, a própria sabedoria judaica, quando traduzida para o grego, utilizava da mesma palavra. Então, o que é que João faz com esta palavra? Ele pega, meus irmãos, uma palavra que era conhecida do pensamento, da intelectualidade, logos, e a reveste de um significado único. Perceba, meus irmãos, que o logos para o grego não era uma pessoa. Logos para o grego era um conceito, era uma ideia. O logos, ou a sabedoria, Rockman, lá para o judeu, ele era meio personalizado, mas não tinha uma personalidade clara de quem aquela sabedoria era. João, diferente de tudo, ele transforma o logos em uma pessoa, em Jesus. E ele diz: no princípio era aquele que é o logos, a palavra, a mensagem, a fala, a comunicação de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, aquilo que ele faz para se tornar conhecida, a revelação de Deus. E fala: ele é uma pessoa, e uma pessoa diferente de qualquer ser humano. Ele é uma pessoa, mas não como eu e você, porque olha as características dele. Em primeiro lugar, ele estava no princípio, mas mais do que isso, ele estava com Deus. O texto aqui, com o prós no grego, significa na companhia de Deus, ao lado de Deus. Ele não era alguém que foi criado depois, mas estava constantemente com Deus, estava na companhia dele. A Trindade sempre esteve em perfeito relacionamento. Mas veja bem que ele termina o versículo dizendo: e era Deus, no singular. Não deuses, não um Deus, como infelizmente seitas como os Testemunhos de Jeová querem sugerir, porque isso aí seria politeísmo.
mais de um Deus, não é verdade? E o mais curioso, meus irmãos, é que o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 10, exatamente o versículo que as próprias testemunhas de Jeová usam para dizer o seu versículo-chave, o profeta diz o seguinte: vocês são minhas testemunhas. Lembra de alguma coisa? Atos 1:8, né? Vocês são minhas testemunhas, diz Jeová, o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum Deus depois de mim. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa claro que nós não servimos a vários deuses. Nós não somos uma fé politeísta, mas nós cremos em um Deus que de uma forma inexplicável não alcança a mentalidade humana. Ele se manifesta em mais de uma pessoa, e a palavra, o verbo, o logos é também esta pessoa. Na verdade, a palavra é eterna, está em companhia de Deus, pois é o próprio Deus. É claro que ele não é o Deus Pai, que se tornou filho e depois se tornou Espírito. Isso é outra heresia chamada modalismo, século II, se não me engano. Meus irmãos, entender a Trindade me lembra a ilustração que, se não me engano, foi um sonho que Tertuliano teve. Fale o nome do pai da igreja, que talvez eu não lembre. Ele tinha decidido que explicaria, escreveria e deixaria tudo claro sobre a Trindade. Então ele teve um sonho. E quando ele dormia, ele chegou à beira de um corpo d'água, um mar ou um lago, qualquer coisa assim, e viu um menino que tentava colocar a água no balde e perguntou o que ele estava fazendo. Ele dizia: eu vou colocar toda essa água do mar ou do lago dentro do balde. E este pai da igreja, que talvez tenha sido Tertuliano, não lembro agora, ele declarou: meu filho, isso é impossível. Na mesma hora um anjo apareceu ao lado dele e disse: e você vai explicar a Trindade? Então, meus irmãos, há conceitos bíblicos em que eles são claros, mas são muito difíceis de nós compreendermos na sua plenitude, porque eles não conseguem nenhum paralelo na experiência humana. Como disse essa semana passada um pregador chamado Lawson, ele disse que a Bíblia não é difícil de entender, ela é difícil de engolir, porque tem algumas coisas que realmente desafiam a nossa compreensão. E o texto começa com a questão da Trindade. Mas, mais que isso, no versículo 2, João continua dizendo: ele estava no princípio com Deus. Repare que ele simplesmente reafirma, reenfatiza o que ele já disse no versículo 1. Por que ele faz isso? O Filho, o Verbo, a Palavra, não veio a existir depois de algum tempo. João calcula, meus irmãos, como importantíssimo ressaltar que a palavra, Jesus, não teve um início. Ele não foi criado. Ele sempre esteve com o Pai. Tanto o Pai quanto o Filho é Deus. Contudo, não temos dois deuses, mas apenas um Deus. Isso não é algo, meus irmãos, que era pertinente só na época de João, não. Eu não sei se você sabe, mas o responsável por esta instituição que fica bem aqui na esquina, que leva o nome de mundial, mas o nome que vem na frente eu discordo que seja, declarou publicamente que Jesus foi criado por Deus quando encarnou em Maria. Então, meus irmãos, heresias cristológicas, ou seja, sobre a doutrina de Cristo, todo o tempo aparece. E é importante, meus irmãos, que a verdadeira igreja de Cristo, cristã, bíblica, conheça aquilo que a palavra de Deus fala sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Redentor, e defenda aquilo que a palavra de Deus fala sobre ele. Então ele estava no princípio com Deus, e no versículo 3, João continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aparentemente, aquele senhor de chapéu de cowboy, de vaqueiro, nunca leu o versículo 3. Porque nós acabamos de ver, meus irmãos, o apóstolo João declarando claramente que tudo que nós conhecemos, cada átomo da madeira deste púlpito, cada átomo, cada molécula da cadeira que você está sentado, na verdade, do seu próprio corpo, foi criado pelo Logos, pelo Verbo, pela Palavra de Deus. Ele é o próprio Criador, o agente da criação. O papel do Filho, meus irmãos, é revelar o Pai. Ora, que forma mais maravilhosa de revelar o Pai
a princípio, para começar, senão através da criação. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Toda vez, meus irmãos, que você olha para a natureza, mais difícil dentro da cidade, né? Mas você sai aqui um pouco da cidade e você começa a ver as árvores, não é isso? A natureza. E acho muito bonito olhar alguns sites na internet que mostram fotos de lugares inimagináveis que existem no mundo. Tem uma irmã da nossa igreja que gosta muito de postar essas fotos, e essa semana ela postou uma foto de um lago na Áustria, tão cristalino, que filmado de baixo você conseguia ver o homem que nadava, a lâmina da água, né, a superfície, você via as árvores e toda a natureza ao redor. Cada uma dessas coisas, meus irmãos, só tem um objetivo: revelar ao nosso Deus. É claro que a natureza criada, a fauna e a flora, a única coisa que elas declaram é: existe um Deus. Mas fica aí. Não fala da redenção, não fala da cruz, não fala do sangue derramado, porque isso aí é papel meu e seu, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Mas Jesus é o agente da criação, porque o papel do Filho é revelar o Pai. Ele começa isso através da criação. Outro texto, meus irmãos, que me vem à mente é 1 Coríntios 8:6, que Paulo escreve: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Repare que Paulo diz: por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. 1 Coríntios 8:6. Perceba, meus irmãos, que o conceito de Cristo como Criador não é só de João, e também não é só de Paulo, mas todo o Novo Testamento vai concordar. Tudo que nós conhecemos, tudo que existe, até nós mesmos, só existe porque foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é o princípio da criação. E quando nós falamos de princípio, meus irmãos, não é porque ele foi o primeiro criado, mas ele é o meio, o princípio pelo qual a criação acontece. E veja bem, meus irmãos, isso é importante, porque quando a criação começou, nós tínhamos, é claro, pedras e poeira e água, que é inanimado, na qual não há vida. Mas os animais começaram a ser feitos. E mais importante, nós fomos formados. Olha o versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A própria vida, meus irmãos, que existe em nós, origina em Cristo. No grego nós temos duas palavras para vida. Bios, da onde vem nosso prefixo no português, biologia, biólogo, biológica, assim por diante, que é a vida orgânica. É a vida que acaba quando algo morre. Um ser vivo qualquer morre, a vida, a bios, dela acabou. Curiosamente, o termo que João usa aqui não é esse, mas é o termo zoe. Por que será? Ele é a razão de tudo que respira e vive. A palavra para vida, usada aqui, como eu disse, não é bios, de vida biológica, mas a essência e o princípio da vida, zoe. Ou seja, ele é a razão não apenas porque a vida biológica existe, mas a vida espiritual também. Porque, meus amados, quando tudo foi criado, o propósito de Deus não era, não, deixa eu criar porque eles vão cair mesmo e aí a gente finalmente vai poder resolver o problema depois. Não, ele sabia da nossa queda, Gênesis capítulo 3, mas o objetivo de Deus era fazer uma criação perfeita e espiritualmente perfeita. Eu não sei exatamente como ele faria isso, porque o pecado interrompeu aquilo que Deus gostaria de fazer por nós, mas o fato é em que o homem eventualmente passaria por um processo onde ele seria espiritualmente perfeito e viveria para sempre. Graças a Deus, porque isso já foi providenciado para nós. Amém, igreja? Amém? Nós vamos viver para sempre. Você e eu somos seres eternos. Amém?
Porque a nossa vida está escondida com Cristo. E quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, nós o veremos como Ele é. Nós seremos como Ele é, como diz Paulo em Colossenses. Então, meus irmãos, Ele traz a essência da vida. E toda vida que existe, só existe por causa dEle. Mas, no mesmo versículo 4, Ele não é só a vida, mas Ele é a luz também. Essa luz, meus irmãos, dissipa todas as dúvidas, toda a ignorância, todo o medo do desconhecido. Porque, veja, meus irmãos, durante toda a história da criação, e isso é verdade hoje mesmo, qual é o maior temor que o ser humano tem? Ele pode dizer que não, ele pode dizer até como o comediante Chico Anísio, quando estava perto da sua morte, disse, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena, mas a verdade é que só não tem medo de morrer aquele que se engana sobre o futuro ou aquele que conhece o futuro. Aquele que se engana sobre o futuro, sobre alguma promessa que alguma religião fez, que ele iria reencarnar ou que ele iria deixar de existir. A outra alternativa é conhecer o futuro, saber aquilo que vai acontecer, para que a luz dissipe toda ignorância, todo medo, toda dúvida e a gente possa encarar o futuro com segurança. João, o evangelista, meus irmãos, está apontando aqui para a revelação total que nós encontramos só em Jesus. Perceba, queridos, que até a vinda de Jesus, aquilo que João está narrando aqui, o mundo andava em trevas. Dá uma olhada em Isaías capítulo 9, versículo 1. Isaías diz, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque o menino, versículo 6, nos nasceu. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Versículo 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, quando João Evangelista declara que Jesus é a vida e a luz, ele está dizendo, o medo da morte acaba. A ignorância sobre o futuro termina. Ele veio para que eu e você pudéssemos ter segurança, pudéssemos viver uma vida tranquila, porque agora pertencemos a Ele. Quando Ele termina o seu evangelho, diz, eu escrevi para que vocês saibam que tem vida neste nome. Ele está desde o começo dizendo, você quer ter vida? É Ele. Você quer sair das trevas? É Ele também. E meus irmãos, isso não é pouca coisa, porque nós vivemos todo o tempo com uma humanidade que não sabe o que fazer, porque perceba, se você tira como a humanidade tem tirado Deus da equação, o que sobra? Um planeta que está em ruínas. Quanto tempo o petróleo vai durar? Quanto tempo vai se conseguir fazer alimento, produzir alimento para toda a população? Mais alguns anos nós vamos chegar a 8 bilhões de pessoas. Essa é uma realidade tão premente, meus irmãos, que há naquelas teorias de conspiração, alguém que já sugeriu que o abandono dos países ricos, por exemplo, para com a África, não é uma simples questão de dificuldades ou impossibilidades, é algo premeditado. Porque quanto mais gente morrer, menos gente você tem para alimentar. Eu não sei se essa teoria de conspiração é verdadeira ou não, mas o fato é, nós vivemos em um mundo condenado. Eu não estou nem me referindo ao fator espiritual. Ecologicamente, sociologicamente, economicamente, nós vivemos em um mundo condenado. Então eu vejo, meus irmãos, as tentativas na internet das pessoas salvarem o mundo pela ecologia. Eu vejo, de vez em quando, irmãos escrevendo, a educação é a esperança do mundo. E eu ponho a mão na cabeça. Cristo é a esperança do mundo.
Um mundo condenado encontra no Evangelho, na palavra, no Logos, que é a vida e a luz, a sua única esperança. Não a educação. Na verdade, meus irmãos, Charles Spurgeon disse uma vez que se você pegar alguém que roubou um cravo da ferrovia, sabe qual é que é o cravo, né? Que mantinha os dormentes no lugar. Ele roubou apenas um cravo da ferrovia. E você tirá-lo da cadeia, der a ele uma ótima educação, transformá-lo em um doutor, uma pessoa que fez mestrado e doutorado, respeitada e respeitosa. Sabe o que esse homem faz? Ele volta lá e rouba toda a ferrovia. Porque não é a educação que transforma o homem, é o Evangelho. Ele é a vida e ele é a luz. Ele diz sobre essa luz que ela brilha nas trevas, versículo 5, e as trevas não a derrotaram. Assim, meus irmãos, como João personificou a luz em Cristo, é claro, de certa forma agora ele personifica as trevas também, porque ele demonstra no versículo 5 que havia um intento das trevas em derrotar a luz. Ou seja, se você apagar essa luz aqui, a escuridão, as trevas que ficam aqui, ela não tem sentimentos. Ela não vai, quando você apaga a luz, dizer assim, poxa, muito obrigado porque você possibilitou a minha existência. Porque não é uma pessoa. Contudo, no texto ele diz que havia, ou subentende-se que havia um intento das trevas em derrotar essa luz. Trevas, meus irmãos, não é apenas Satanás, não é apenas o pecado, não é apenas a carne, a natureza pecaminosa, não é apenas o mundo. É tudo isso junto. Satanás, o pecado, a carne, o mundo, tudo que é contrário a Deus, tentou apagar essa luz. Eu sei que parece até ridículo, não é verdade? Como você pode apagar a luz que é Jesus? Isso aqui, meus irmãos, é Ibis contra o nosso campeão brasileiro, Cruzeiro. Pior time do mundo contra o campeão brasileiro atual. Elevado à milionésima potência. Não havia nenhuma chance de Satanás derrotar a Jesus. Não havia nenhuma chance do pecado derrotar a Jesus. Não havia nenhuma chance da carne derrotar a Jesus. Não havia nenhuma chance do mundo derrotar a Jesus. Aliás, se você lembra bem, Jesus derrubou Satanás da sua usurpação do mundo, tomando o mundo de volta através do Evangelho. Primeiro inimigo no chão. Jesus derrota o pecado, em especial lá no deserto, quando ele vence as tentações, mas durante toda a sua vida tendo uma vida perfeita. Jesus, obviamente, derrota a carne, porque todo o tempo, meus irmãos, o autor de Hebreus diz, em tudo ele foi tentado, não só por fora, mas ele poderia ter sido tentado por dentro, mas sendo a natureza pecaminosa, ele não foi derrotado. E finalmente, o que ele diz sobre o mundo? Eu venci o mundo. Todos os inimigos, meus irmãos, que podem estar aqui nessa palavrinha trevas, a luz venceu. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. E agora, meus irmãos, João Batista abre um parênteses para falar do seu xará. Desculpe, mas eu estou toda hora indo para o João errado. João Evangelista abre um parênteses para falar do seu xará, João Batista. Versículo 6 a 8 ele diz, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. É tão interessante, meus irmãos, que se nós traduzirmos literalmente o nome dessa personagem, nós lemos o seguinte, surgiu um homem enviado por Deus, chamado Graça de Jeová. É o significa o nome de João, Yohana. E perceba, meus irmãos, que ele é enviado por Deus. Ele não vem em chamado próprio, mas ele é enviado por Deus. Por que João, o evangelista, destaca isso? Ele, no versículo 7, diz, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Em primeiro lugar, meus irmãos, João Batista faz a diferença essencial, certo? Entre o arauto e o anunciador. E o anunciado, perdão. Entre a mensagem
e aquilo que somos nós. Ele é o anunciador, ele é o arauto da verdadeira luz, mas ele não é a mensagem. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós estamos na mesma situação. Nós somos o arauto da luz. Nós somos o mensageiro. Mas nós não somos o anunciado e nós não somos a mensagem. E eu quero destacar isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós ouvimos testemunhos em que aquilo que aconteceu na vida do indivíduo é destacado tanto. Ele conta tudo o que ele era bandido, era isso, era aquilo, era traficante, batia na mulher, batia no marido, era isso, aquilo, e aí aconteceu Jesus. E agora eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus foi uma nota de rodapé no meio do testemunho da pessoa, não é? Isso vê, meus irmãos, que João Batista anuncia todo o tempo a Cristo. Paulo anunciava a Cristo. Nós somos enviados para ser testemunhas dessa luz. A humanidade de João Batista também, meus irmãos, é importante porque chama a nossa atenção para lembrarmos que ele, a palavra, se tornou carne. Assim como Cristo se tornou carne, outro homem agora é usado para anunciar a vinda do Messias. Como nós destacamos, meus irmãos, no texto semana passada, de Lucas, nós falamos sobre o fato de que o anúncio dos anjos para os pastores, e depois os pastores anunciando, contando para os outros, e os próprios magos depois vão fazer isso também, mostra, meus irmãos, o papel humano que eu e você temos no Natal. Perceba que quando os anjos anunciam para os pastores, é a única ocasião em que eles têm uma participação. Eles anunciam, a partir daí eles saem. O autor de Hebreus disse que eles queriam continuar, mas esse privilégio foi dado a mim e a você. Meu irmão, perceba, você e eu somos o João Batista, os João Batistas de hoje. A pregação é a mesma. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pregação é a mesma. Não é de mim, é dele. Meus irmãos, quando os apóstolos chegaram a uma cidade e fizeram sinais e maravilhas, eles queriam fazer sacrifícios para os apóstolos, porque acharam que eles eram deuses. Sabe qual foi a reação de Paulo e de seu companheiro? Eles rasgaram as suas vestes. Porque tal conceito de tomar o lugar do anunciado, tomar o lugar daquele que é a mensagem, causou horror aos apóstolos. Meus irmãos, uma igreja bíblica, um crente de verdade, some diante daquilo que ele prega. Ele desaparece, porque é a palavra que precisa prevalecer. O evangelho é que tem que prevalecer, não aquele que está anunciando. E João usa, meus irmãos, para classificar a João Batista, a palavra testemunha. Ele vai usar duas vezes no texto que nós lemos. No versículo 7 diz que ele veio testificar da luz. O testemunhar poderia ser a mesma tradução. No versículo 7 e no versículo 8 ele vai dizer que ele era testemunha. Ora, o nome e o verbo significam a mesma coisa. A palavra martirel, testificar, ou martíria, testemunha, lembra muito a palavra mártir, não é isso? Ou martírio. É importante porque no Evangelho de João ele vai usar essa palavra mais de 10 vezes. E ele vai dizer que o testemunho de João Batista, mais que isso, o testemunho daqueles que viram a Cristo, corrobora, ratifica, enfatiza que o fato narrado é verdadeiro e que o pecador pode confiar nessa mensagem. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque só pode pregar o Evangelho aquele que experimentou o Evangelho. Só pode pregar o Evangelho aquele que passou pela transformação do Evangelho. Vamos abrir um parênteses aqui. Será que muitos cristãos não pregam, não compartilham o Evangelho? Por quê? Primeira opção. Talvez nunca se converteram de verdade. Sim, meus irmãos, é algo a se pensar. Você só pode ser testemunha daquilo que você vivenciou. Se você nunca vivenciou, como você contará para outro? Se um policial chega aqui e diz assim, eu quero lhe perguntar sobre o acidente que houve lá na esquina da sua casa. Eu vou dizer, mas eu estava em casa, eu nem ouvi nada. Aí ele vai dizer, então tá bom, então você não serve como testemunha, porque eu não presenciei. Mas há uma segunda opção, meus irmãos.
Talvez ele até seja convertido, mas ele ainda não compreendeu, porque não se aprofundou naquilo que é o Evangelho. Meus irmãos, nós vivemos dias em que se você colocar um cartaz dizendo vamos dar um curso, 10 passos para ter um casamento vitorioso, vai faltar ficha de inscrição. Se você oferecer um curso, 10 passos bíblicos para o sucesso financeiro da sua casa, vai faltar lugar. Mas fale de um evento onde alguém vai dizer, venha conhecer os detalhes do Evangelho. Não vem nem meia dúzia. Porque o homem de hoje não está interessado nisso. Vou mais, a igreja de hoje não está interessada nisso. Pastor, mas o título nem é muito bem trabalhado, nem é legal. Que tal? Venha conhecer as maravilhas do Evangelho. Pode botar um título diferente, meu irmão. O efeito vai ser o mesmo. Alguém me aconselhou, e eu sei com um bom propósito, que na conferência que estamos planejando para abril, no aniversário da nossa igreja, que não colocássemos o termo teológica. Apenas conferência. Meus irmãos, eu me recuso a me curvar aos modismos da nossa época. Aonde você tem que ter todo um viés, todo um marketing, todo um jeitinho para chamar uma geração que está viciada em entretenimento evangélico. Se não tem interesse em conhecer a palavra, que não venha. Mas eu não vou usar de subterfúgios para enganar alguém que vamos oferecer uma coisa que não é aquilo que vamos realmente oferecer. A verdade é, meus irmãos, que ninguém quer mais ser martirel. Ninguém quer mais ser mártir, ninguém quer mais ser testemunha. Porque para ser testemunha você tem que ter vida com Deus. Para ser testemunha você tem que ter vida com a palavra de Deus. Depois de falar sobre João Batista, meus irmãos, o apóstolo João continua dizendo, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então ele diz que, mais uma vez, apontando para a luz, que ela é seu verdadeiro objetivo. Foi só um parênteses sobre João. Ele foi só o meio para que os homens pudessem saber que ele estava chegando. Ou seja, ele veio para tirar os homens das trevas. Essa é a mensagem, esse é o verdadeiro objetivo. E assim, ele alcança os homens através da sua encarnação. Contudo, perceba, meus irmãos, que quando diz o texto que ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens, isso não significa que todo homem iluminado é um homem salvo. Isso é um grande erro. Eu já vi alguém usar esse versículo 9 para dizer, está vendo só? A luz chegou para todos os homens, então todos os homens vão ser salvos. Aliás, o nome desta heresia chama-se universalismo. Não. Ser iluminado pela luz não significa necessariamente salvação. Iluminação, em nenhum lugar na Bíblia, significou salvação. Então o que significa isso, irmãos? Veja bem, alguns são iluminados para que conheçam o Evangelho e sejam salvos, porque é o Evangelho que salva. Outros são iluminados apenas para enxergar o seu pecado e a razão pela qual serão julgados. Ou seja, Cristo ilumina o salvo e o perdido. O eleito é iluminado para conhecer o Evangelho. O ímpio é iluminado para que ele conheça o seu pecado e a razão pela qual ele está sendo julgado. Paulo nos fala que eles deram as costas à verdade e torceram, subverteram a verdade através da mentira. E eles vão saber exatamente isso. Meus irmãos, não vai haver... É tão interessante porque eu estou com um pregador em particular na mente. Não vai haver uma criatura no céu que não saiba exatamente como, melhor, por causa de quem chegou lá. Da mesma maneira, não vai haver uma criatura no inferno que não saiba por que chegou lá. Ninguém vai chegar na eternidade confuso, mas a luz iluminará tudo. Versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João, então, meus irmãos, repete o conceito que ele falou lá na frente, não é isso? Sobre a palavra, sobre o Logos, ter criado tudo. E agora ele introduz a palavra mundo. Aliás, se você já leu o Evangelho de João, uma palavra que ele usa muito, não é verdade?
Perceba, queridos, que mundo aqui não se refere ao planeta, não ao planeta Terra, mas sim aos seus moradores e o sistema mundano em que vivem em desobediência para com Deus e satisfazendo a Satanás. O mesmo apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 19, ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Perceba, queridos, que estar sob o poder de Satanás não significa que vai continuar assim. O mundo não é dele, ele tomou por usurpação por causa do pecado, mas cada vez que uma vida é alcançada, nós estamos tirando de volta aquilo que é o galardão de Jesus, aquilo que é a recompensa de Jesus por causa do Evangelho. Por fim, ele será derrotado, Apocalipse fala isso claramente, nós estudamos 5 meses de escatologia, sabemos disso. Ele será derrotado e todas as suas obras serão canceladas. E toda a criação será redimida. Perceba, meus irmãos, que a morte de Cristo não redime só os eleitos, mas redime a própria criação, a natureza. Paulo fala em Romanos capítulo 8 que a natureza geme esperando ser redimida. Esperando ser o quê? Resgatada de volta para aquele a quem ela realmente pertence, que é o nosso Deus. Então, meus irmãos, a palavra estava no mundo e criou o mundo, mas também o mundo não a conheceu. Cada homem e cada mulher estão incluídos aqui. Trata-se de um mundo que deu as costas ao seu Criador, por causa do seu próprio pecado e depravação. Nós vemos isso, meus irmãos, o tempo todo. Hoje mesmo, você deve ter visto isso, um jogo de futebol é só um jogo de futebol, pessoas foram feridas, é provável que até um tenha sido morto. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo depravado. É tão interessante, meus irmãos, quando nós estudamos escatologia, uma das teorias da escatologia era o pós-milenismo, lembra? O que o pós-milenismo acreditava? Que o evangelho, que o cristianismo vai conquistando o mundo, e o mundo vai melhorando. E o pós-milenismo durou durante o tempo, até que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram. Depois da Primeira Guerra Mundial, veio a gripe espanhola e outras milhões de pessoas morreram. E aí, da década de 20 até a década de 40, o pós-milenismo deu uma respirada. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, e depois a Guerra das Coreias, depois o Vietnã. E hoje, meus irmãos, está mais difícil você encontrar um pós-milenista do que um supermercado com preço barato. Porque o mundo vai de mal a pior. E é exatamente isso que a palavra de Deus fala. Porém, tudo isso debaixo da soberania do nosso Deus. Então, meus irmãos, finalmente chegamos até o versículo 11. E esse é um versículo, meus irmãos, um dos versos mais tristes das Escrituras. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Muitas vezes, meus irmãos, tem se falado sobre esse texto que ele está apontando exclusivamente para os judeus. Talvez sim, eu até acredito que é em grande parte para os judeus. Mas todos os homens eram seus por causa da criação. Ou seja, todos os homens deram as costas à oferta que foi dada em Cristo de vida e de luz. Bem, de qualquer maneira, essa recusa, esse repudio, ele já era esperado. O profeta Isaías, em Isaías 53, versículo 1 a 3, diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então, meus irmãos, o fato de que ele viria, de que ele seria rejeitado, já era algo visto por Deus, revelado através do seu profeta e declarado nas Escrituras. A luz viria, mas sabiam que ele seria recusado. Você lembra também quando nós estudamos escatologia? Quando nós falamos sobre a 70ª semana de Daniel? Nós vimos claramente que 69 semanas de anos são contados, ou seja, 483 anos,
da saída do Egito, da declaração para que o povo voltasse do cativeiro para Jerusalém. E a contagem vai até a entrada de Jesus em Jerusalém. E ali ela dá uma parada, antes que se contem os últimos 7 anos para a inauguração do reino. Por que essa paradinha acontece? Porque Deus já sabia que o seu Messias seria rejeitado. Ele já sabia que a igreja entraria nesse parênteses profético. A igreja que sou eu e você, porque ele seria rejeitado. Querido, essa é a mensagem que eu e você somos convidados a pregar. A mensagem de um Messias rejeitado. A mensagem de um Messias que a ele foi dado as costas por este mundo. A mensagem de um mundo que ama mais as trevas do que a luz. Ou seja, esta é a razão porque tantos querem dourar o Evangelho, oferecendo curas, oferecendo prosperidade, oferecendo coisas que o Evangelho nunca ofereceu. Porque, meus irmãos, o Evangelho é loucura, é escândalo. Eu morrer para mim mesmo? Eu abrir mão de tudo que eu tenho, que sou por Cristo? Você não tem condição. Eu me arrepender? Mas eu sou uma boa pessoa. Tudo isso, quando o pecador ouve o Evangelho, é escândalo e loucura para ele. Contudo, quando esse pecador é tocado pela graça de Deus, é regenerado pela graça de Deus, experimenta arrependimento e fé, ele tem uma posição completamente diferente. Charles Spurgeon conta de uma senhora idosa que não tinha nada, pobre, e olhou e viu a última coisa que ela tinha para comer. E ela exclamou: o quê? Isso, tudo isso, e Cristo também? Ou seja, o pouco que ela tinha era muito, porque ela tinha Cristo. Perceba, meus irmãos, que nós somos convidados não a andar em vitória fútil, andar em declarações ufanistas, mas a palavra de Deus fala em Hebreus dizendo: vamos até Ele fora do arraial, experimentemos a sua vergonha. É isso, queridos, que nós carregamos quando anunciamos o Evangelho verdadeiro, porque é o Evangelho da vergonha, daquele que morreu quase nu numa cruz, porque ele sabia que era a única solução para o meu e para o seu pecado. Ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem ouvir 10 passos para a solução do seu casamento, 6 passos para a sua prosperidade financeira, mas em nome de Jesus, não de nossos lábios. Em nome de Jesus, só o Evangelho verdadeiro. Nós vamos, na semana que vem, completar esse texto. E a semana queremos deixar que você seja uma testemunha, como João Batista, da mensagem, da palavra, do Logos, do Verbo, que se tornou carne, por causa dos eleitos, por causa da igreja que ele veio buscar. Vamos orar, cara? Deus querido, nós te agradecemos e te louvamos por verdades tão maravilhosas nesta noite. Nos surpreendemos, ó Deus, maravilhados. Como que um homem simples, um trabalhador, um pescador, pôde escrever palavras tão profundas? E nós, ó Deus, percebemos o teu cuidado, o teu zelo, a inspiração do teu Espírito Santo. E essa noite pedimos, ó Deus, que esse mesmo Espírito venha sobre nós, nos capacitando e possibilitando, Deus, que nós continuemos anunciando assim como João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E anunciando, ó Deus, no mesmo pensamento, importa que Ele cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, nos dê, ó Deus, esse privilégio de, anunciando o Evangelho, a Tua Palavra, testemunharmos dele e testemunharmos as vidas se rendendo aos Teus pés. Nós oramos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em nome dele, amém e amém.